Olá pessoal, ano novo, vida nova, soluções novas, temporada nova. Seja bem-vindo à terceira temporada de Oficina Marcenaria Rústica. Ao final da última temporada, naquela aula da plana, recebi muitas mensagens de pessoas lá do grupo do Face, pessoas aqui que pertencem ao canal também, que estão fazendo curso com a gente, sobre como eu fazia a afiação das minhas planas. Pessoas que ficaram curiosas para saber como era possível aquela plana passar sobre a madeira com tanta facilidade. Pensando nisso, para iniciarmos essa nossa terceira temporada, essa nova temporada, eu vou trazer para você hoje a solução, a explicação e o segredo da afiação, tanto de planas quanto para formões. O que eu aprendi nesses últimos tempos, as técnicas que eu desenvolvi, com quem eu aprendi e o que eu transformei para o meu uso. Com essa técnica que você vai aprender hoje, eu afio praticamente os meus formões de torno, eu afio os formões de entalhe, os formões comuns e eu afio as planas, que por sinal ficam uma navalha. Você vai aprender o segredo hoje da afiação. Bora começar a aula, pessoal. Pessoal, tudo que você aprendeu até agora sobre a fiação de formões, que também serve para as planas na pedra, você pode manter aquilo que eu te ensinei, de jogar sempre o chanfro primeiro, totalmente encostado, passar, depois virar o lado reto e passar. Isso não vai mudar. O que você vai aprender hoje são técnicas novas que se encaixarão nesse sistema da pedra ou em outros sistemas. Nós vamos adicionar novas formas de afiação, mas isso que já foi passado também se mantém, não está errado. A primeira coisa que precisamos saber, se a nossa lâmina de plana ou de formão está correta, se ela não está imperfeita, porque se a plana estiver errada, não vai haver afiação que fará milagre. A lâmina, tanto do formão quanto da plana, precisam estar em posições corretas para que o corte seja exato. Como é que eu descubro se a minha lâmina está errada ou se está correta? Você pode pegar aqueles quadros escolar, quadro reto, uma régua reta, você põe o lado reto do seu formão, essa parte aqui está toda enferrujada, você já vai descobrir por que ela ficou assim, como evitar isso. Eu já deixei propositalmente para essa aula. Vamos virar o lado reto do formão e vamos encostar na parte reta dele a régua. Se a régua está totalmente encostada, se está nivelada, se está batendo totalmente reto, o meu formão está excelente. Se aqui houvesse um desnível, geralmente na ponta, uma parte subindo, é porque você afiou de forma errada. Lembra que eu te ensinei que você deve encostar totalmente na pedra e mantê-lo totalmente encostado. Se você erguer um pouco, pronto, já é suficiente para que ele faça um declínio aqui e o seu formão não funcione com perfeição, principalmente na plana. A lâmina da plana, a mesma coisa. O lado chanfrado, o outro lado, o lado reto. Você coloca uma régua em várias partes e você analisa se ela está totalmente encostada. Se ela estiver na frente, levantando a ponta e não encostado na régua totalmente, a sua lâmina dará defeito. Você deve se ater a isso. Se a lâmina do formão ou a lâmina da plana estiverem erradas, você por engano passou na pedra de forma errada, levantou, ergueu um pouco e ela fez aquele declínio na ponta, o que você vai fazer para resolver isso? Aquela lixa 60, uma lixa 40, uma lixa 50, posiciona a sua lixa na beirada da mesa, uma mesa reta, pode ser uma mesa de mármore, nesse caso nós não vamos fixar nada, então pode ser uma mesa de mármore ou uma mesa de MDF, um tampo que seja totalmente liso. A parte reta do formão virada para baixo, você vai esfregar até desgastar e retificá-la e mantê-la reta novamente, que ela fique totalmente reta. Aí você já tem um formão pronto para começar a afiar. Lâmina de plana, a mesma coisa, você vai pôr o lado reto para baixo, vai esfregar e vai olhando, o mesmo sistema que fazemos com a base da plana, até que ele fique totalmente reto. Essa é a forma de corrigirmos, de retificarmos as lâminas, tanto de plana quanto de formão. Ok, agora vamos para a parte de conserto da lâmina. Caso eu tenha pegado um prego e fez um dente, eu marquei um dente no formão, um dente na plana, você vai usar o lado chanfrado para baixo, ainda na lixa grossa, e vai esfregá-lo. Mesmo sistema, até que você desgaste o dente. Depois você vai passar o lado reto na lixa, para frente e para trás, totalmente encostado, segura com o dedo, pressiona com o dedo para que ele se mantenha sempre reto. Você vai esfregar e vai olhando e vai medindo até que ele coma o dente. Ok, consertamos o dente, no suposto dente que tenha pegado um prego na lâmina do formão ou na lâmina da plana. Agora vamos para a afiação. Pessoal, comprei uma lixa 180 da vermelha, daquela mais simples que existe, de parede, para você ver que isso não afeta, e comprei uma 360. Você pode usar uma 120, uma 180, uma 220. O ideal seria que você usasse duas lixas, uma mais fina, uma mais grossa. Por exemplo, eu vou usar uma 180, aqui poderia ser uma 220, e a mais fina eu vou usar uma 360, poderia ser uma 400 d'água. No caso, acima de uma certa numeração, você vai encontrar da preta, que é a lixa d'água. Mas nós não vamos utilizá-la com água. Depois que nós retificamos, se precisar retificar, vamos supor que já esteja pronto para afiação. Eu vou pegar uma bem simples, uma que é a de parede, para que você veja. Você vai pegar o lado chanfrado, vamos pegar uma ponta, um lado. A lixa ela é grande, relativamente grande, então ela dá para várias passadas. Vamos pegar o lado chanfrado e vamos passar. Eu pressiono com o dedo para baixo, mantenho o lado chanfrado, encosta a ponta do formão aqui, mantenho, olha por baixo se está totalmente encostado, isso é muito importante, e você esfrega para frente e para trás. Muito importante, qualquer área de rixa que você use, você usou essa área aqui, ela já está desgastada, já não serve mais, você vai passar para do lado, e assim vai. Você não pode repetir onde você já passou, porque a lixa já está desgastada, não vai afiar. Ok, eu vou passar essa ponta aqui, para frente e para trás algumas vezes, com ela seca.
Na 180, ok. Não sei se é possível que você veja. Ele cria uma leve ponta aqui, uma leve curva na ponta. Agora nós vamos passar o lado reto. Por isso que é importante que você faça na beirada da sua mesa, para que o cabo fique para fora. O cabo fica para fora, apenas a parte reta encosta na mesa, que é onde eu quero retificar ou manter retificado. Então eu pressiono com o dedo e esfrego. Do lado de onde eu já passei. Eu passei aqui onde tá cinza, eu vou passar agora desse lado. Você nota que eu vou vir até aqui, eu não vou passar pro cabo, porque eu quero que se mantenha o mesmo nível somente da lâmina. Eu não quero que o cabo entre na mesa, porque se o cabo entrar, eu inclino ela fica torta, ela fica levantada. Eu quero que apenas a parte de baixo seja arranhada. Eu tô segurando com a mão aqui por causa da posição da câmera, mas o correto é segurar aqui, nunca a mão na frente do formão. Você vai esfregar. Algumas vezes. Ok, agora, não sei se é possível que você veja, o lado que eu falo das farpas, aquela parte, aquela camada que você desgastou, virou pra cá. Então agora eu posso equilibrar, passar um pouco esse lado chanfrado de novo. Menor vezes agora do que passamos no início, somente para equilibrar. Bom, esse é o primeiro procedimento. Nós passamos o chanfro, passamos o lado reto. Ele está praticamente afiado, mas agora eu quero ele mais afiado. Agora eu vou para a lixa fina. A mesma técnica que eu te ensinei. A lixa fina 360, a d'água, a lixa preta. Vai usar um pedaço dela, desgastou, passa para o lado. Não passa em cima de onde já passou, porque ela já está desgastada. A lixa já não tem mais grão. Mesma coisa, começamos pelo lado chanfrado. Vou até fazer assim para que você veja melhor. Equilíbrio, olho por aqui, vejo se está chanfrado, se está totalmente encostado o lado chanfrado na lixa. E eu esfrego. Esfrego algumas vezes, ele vai marcar, vai ficar cinza. Vai deixar o pó do formão. Esse procedimento pode ser feito também com o carrinho, se você preferir. É uma questão de gosto. Eu prefiro na mão porque eu sou mais acostumado a fazer assim. Mas aquele carrinho de afiação também serve. Ok, passei, ok, a ponta tá afiada. Agora eu vou fazer o lado reto. O lado reto sempre tem que ser do lado de fora da mesa para que o cabo fique para fora. Aquele procedimento que você aprendeu. Nunca põe a mão na frente dele. Eu tô fazendo isso só porque a posição da câmera é melhor assim. Mas o correto seria segurar aqui. Eu tô repetindo isso porque é muito perigoso. Você vai esfregar pressionando o lado reto dele na lixa algumas vezes. Ok, ele já deu o equilíbrio que eu te falo. Vamos agora ao segredo da afiação. Esse segredo eu aprendi com um amigo do canal. Eu não consigo lembrar o nome dele. Procurei o nome dele lá na lista de membros, eu não achei. Não consigo me lembrar, mas de qualquer forma fica aqui o meu agradecimento público a ele. Ele me ensinou a fazer essa técnica de afiação na pedra e eu adaptei para a lixa e fiz algumas adaptações com outras coisas que eu também aprendi. Então fica aqui publicamente o meu agradecimento a esse irmão que me ensinou esse segredo. É uma técnica maravilhosa, provavelmente ele aprendeu com alguém antigo, pouca divulgada, mas essa técnica eu garanto para você, tornará o seu formão e a sua lâmina de plaina navalhas. Se fosse com a lâmina da plaina, mesma coisa, até mais fácil. Passaremos primeiro o lado chanfrado na 180. Esfregaríamos várias vezes. Vamos fingir que nós esfregamos várias vezes só para ganharmos tempo. Vamos fingir que ela já está afiada, mas só para que você entenda. Mantenho o lado chanfrado, pressiono com os dois dedos, calco ela para baixo, vou e levo para frente e para trás. Ela vai criar aquela rebarba aqui em cima, aquela curvatura que eu já te ensinei. Aí você vira o lado reto. Como a lâmina de plana não tem cabo, ela fica mais fácil. Você não precisa se ater a colocar a lixa na beirada da mesa. Eu gosto de colocar porque é mais fácil para eu posicionar. E você esfregaria ela do lado reto. A mesma coisa, os dois dedos em cima para calcar, para frente e para trás. Feito isso na vermelha, nós passaremos para preta, para mais fina. Mesmo esquema. Lado chanfrado primeiro, dava algumas passadas, virava-se para o lado reto, calcava com o dedo, com os dois dedos e para frente e para trás. Até equilibrarmos aquela farpa de ferro que fica, aquela curvatura que fica na ponta da lâmina. Ok, feito isso, você notou que fiz os dois procedimentos com as lixas secas. Agora vai vir o segredo. Vamos começar o mesmo procedimento. Esse procedimento também servirá para a pedra, se você quiser fazer, se você preferir fazer com a pedra, não há problema nenhum. Vamos fazer o mesmo procedimento agora, como fizemos com ela seca, na lixa 180, na mais grossa primeiro. Só que agora nós vamos adicionar um item que causará essa afiação praticamente perfeita na nossa lâmina. Pessoal, agora o item principal. Bastões de giz escolar. Giz de escrever em lousa, de escrever em quadro negro, dependendo da região, você pode chamar de quadro negro, você pode chamar de lousa. Aquele quadro que a professora escreve na frente, que nós copiávamos quando éramos meninos, o giz. O giz custa por volta de R$2, R$3, uma caixa com 50 bastões desses. Eles até estão pela metade, menos que a metade, porque eu já usei, mas é pra você entender. A primeira coisa que eu preciso te dizer antes de ensinar isso são as precauções. O giz é feito de cal. O cal, a maioria de nós sabemos que ele é altamente corrosivo, que ele corrói o ferro com o
tempo. O cal na mão normal, ele não causa nada, mas o cal em algum ferimento, se você eventualmente tem uma abertura na mão, aquela batida que você deu, que levantou a pele, que tá com um ferimentozinho leve, um ferimento imperceptível, se você esfregar o cal ou o cal tiver contato com esse ferimento, ele vai te causar problemas muito sérios, o ferimento agrava-se muito. Eu tive dois problemas, um no pé, um na mão, por pegar cal de construção, cal de obra, para fazer argamassa com a mão com um leve ferimento no dedo que eu não percebi, misturei, trabalhei, esqueci de lavar a mão. Aquilo em 2 dias estava inflamado, estava enorme, a mão inchou, deu um problema sério. Tive que tomar vários remédios para poder curar. E aconteceu a mesma coisa no pé também, uma segunda vez que eu também esqueci de lavar o pé, assim que eu sujei o pé com cal, trabalhando em obra aqui na reforma de casa. Por isso eu te aviso, tome muito cuidado com o cal. Que sentido? Se você tiver algum machucadinho na mão, alguma coisa, você passa um band-aid, você protege com um esparadrapo, ou faz um curativo, ou se possível use uma luva. Às vezes você tem um ferimento que você nem sabe, que você nem percebe. O contato de com esse ferimento pode causar isso. Eu tinha a obrigação de te ensinar isso, te explicar isso, para que você evite passar o que eu passei, que foi muito grave. Então, ao lidar com o giz, você vai fazer o procedimento que eu vou ensinar agora. Antes de testar o seu formão, de usar o seu formão, perca 5 minutos, vá até a sua pia, lave a mão com um sabonete bem lavada ou com detergente, tire, remova totalmente o que ficou na mão, para que aí você venha trabalhar. Não dê bobeira com o giz. Isso é sério. Bom, vamos lá. Vamos supor que nós fizemos o procedimento da fiação, aquele procedimento normal, na lixa grossa, na lixa 180, depois na lixa fina, naquela lixa d'água. Agora nós vamos fazer uma segunda fiação. Esse procedimento também serve para a pedra, como eu já te citei. Você vai pegar o giz, vamos supor, essa parte aqui é uma parte limpa. O formão ele é fino, então eu vou passar só um pedaço de giz numa parte que eu ainda não usei, da largura do formão mais ou menos, e vou repetir o procedimento que eu fiz anteriormente, agora com o giz. Lado chanfrado primeiro, em cima da parte que tem giz. Calco o formão e esfrego para frente e para trás várias vezes. Fiz isso nessa parte, eu tô reafiando o formão. Ok, eu risco do lado, uma parte que eu ainda não usei. Agora vamos usar o lado reto. Mesma coisa, calco para fora da mesa, que eu quero que pegue somente a base, a parte reta. Calco com o dedo e eu esfrego totalmente a parte reta. Sobre o giz que está sujo, que está riscado em cima da lixa. Ok. Faz isso várias vezes, eu já tinha feito, mas vamos fingir que fizemos várias vezes aqui. Você vai perceber que já pega uma fiação diferente. Agora vamos para a lixa fina, aquela 360. Mesmo procedimento. Pega uma área que você ainda não usou, dá uma riscada de leve. Lado chanfrado primeiro. E a gente vai passar várias e várias vezes sobre esse giz. Mantendo sempre o chanfrado todo encostado na lixa. Ele não pode levantar, senão vai afetar o corte. Fiz isso. Risco do lado, uma parte que eu ainda não usei. Agora o lado reto do formão. Calco e esfrego sobre o giz. Mesma coisa, para frente e para trás, várias e várias vezes. Você pode fazer isso em todos os seus formões ou na sua lâmina de plana. Você vai testar e vai me dizer, ok, vamos fingir que eu passei várias vezes. Ele está totalmente afiado. Se fosse o caso da lâmina de plana, mesmo esquema, vamos fingir que aqui é uma área nova que eu acabei de riscar. O lado chanfrado primeiro, calco os 2 dedos e vou esfregar. Esfreguei várias e várias vezes, para frente e para trás. Viro, passo, vamos supor que eu risquei um outro lado aqui, um lado que eu ainda não usei, vamos supor que é um lado novo esse, ponho totalmente o lado reto, totalmente encostado, agora, e eu vou esfregar sobre o giz, mesmo procedimento. Ele vai equiparar aquela curvatura que faz na ponta, ele vai equilibrar, ele vai acertar totalmente aquela curvatura. Você já vai perceber que o fio já é outro. Só que é um detalhe, como eu acabei de dizer, o giz é feito de cal, o cal, ele é agressivo ao ferro. Eu vou te dar um exemplo. Eu moro numa cidade litorânea, uma cidade de praia, possui muita maresia. Aqui, 24 horas depois que eu fiz esse procedimento, no dia seguinte, ele já cria essa camada de ferrugem. Você pode ver que a ponta está afiada, esse formão está super afiado. Mas a ponta, como eu te disse, eu havia feito isso precocemente. Eu havia preparado esse formão para essa aula, para que você pudesse ver o efeito que dá. De um dia para o outro, ele já enferrujou a ponta. Ele cria essa camada, esse pó vermelho. E o outro lado que eu passei também. Você pode ver já uma camada de pó vermelho aqui. Isso daqui não vai estragar o formão. Isso aqui é a questão de você passar de novo, ele vai remover esse ferrugem, o seu formão já começa a voltar a ficar normal de novo. Isso é fácil de remover, eu só estou te explicando porque vai dar esse efeito. Como é que você evita isso se você não quer ter esse trabalho no dia seguinte de ter que lixar, retificar, remover essa camada de ferrugem que fica? Assim que você usou, você vai passar um pano úmido, não é molhado, é úmido, para limpar o excesso de giz, o pó que ficou. Aí você pega um pano seco, totalmente seco, e passa para remover qualquer umidade que ficou do pano úmido. Você vai trabalhar com o seu formão. Terminou o trabalho, na hora de guardar o formão, você vai passar aqui, você vai lambuzar aqui com um óleo, pode ser um óleo de máquina,
pode ser óleo de motor, pode ser óleo queimado, aquele óleo que você pega em posto, pode ser graxa, você dá uma lambuzada boa aqui na ponta e guarda o seu formão. Isso vai evitar no dia seguinte, ou na próxima vez que você usar, que ele esteja com essa camada de ferrugem. Antes de usar, você pega um pano seco, você limpa. Eu já possuo um pano sujo de óleo para isso. Toda vez que eu vou usar, quando eu me lembro de fazer isso, eu dou uma limpada e eu tiro totalmente o excesso de óleo, o excesso de graxa que ficou e posso usar o formão ou a lâmina da plana. Se você não quiser limpar e ter o trabalho de afiar de novo, de fazer esse processo, também não há problema. Aí vai ser opção sua. Mas se você limpar ele e tirar o excesso do óleo, você tem o formão pronto para usar ou a lâmina pronta para usar no dia seguinte, a lâmina da plana. Faz esse procedimento para que não ocorra isso. Ok, essas são as técnicas que eu queria te ensinar de afiação dessa primeira parte, que é o segredo com o giz. Na pedra vai ser a mesma coisa. Você vai afiar com a pedra seca, com a pedra sem nada, primeiro os dois lados, o lado grosso da pedra, depois o lado fino, o lado chanfrado primeiro, depois o lado reto. Depois você repete o procedimento com o giz. Eu vou montar a amostra, nós já voltamos. Bom, pessoal, antes de começarmos essa parte na amostra, eu queria te mostrar um presente que eu ganhei do Edivaldo Pedro, uma das facas que ele fabrica, para você ver o nível da faca. Ela vem na bainha, você pode ver, ele escreveu Marcenaria Rústica, André, foi uma gentileza da parte dele, como eu queria, a faca com essa função, essa proteção. Eu vou te mostrar a faca. Chega até a dar no meio dessa faca. Tá aqui a faca do Edivaldo. Isso aqui é quase um facão, isso aqui é uma grossura, um peso muito grande. Elas são forjadas, são temperadas. Cabos geralmente são de peroba, mas ele também faz de roxinho, faz de outras madeiras. Faz na medida que você quer. Pode ser com bainha ou sem bainha. A bainha toda trabalhada, aí a encomenda você faz com ele. Ele te explica melhor os detalhes. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link da página do Edivaldo, o contato dele, se você quiser encomendar alguma faca, tirar alguma informação, tá lá disponível para vocês. Bom, vamos usar a nossa afiação. Eu vou prender ele safo na amostra só para que a gente teste ele. E eu vou te ensinar a melhor forma de você testar a afiação de um formão ou a afiação de uma lâmina de plana, para você saber se ela realmente está afiada. A primeira coisa que eu gosto de fazer para sentir se o formão está realmente afiado ou não. Eu ponho ele aqui como raspagem, 90 graus, o lado chanfrado para mim, ou pro lado da veia, se você preferir, é melhor. E você raspa ele. Aqui tá contra a veia, eu vou passar a favor da veia. Se você ver que ele está arranhando a madeira e soltando farpas de madeira, e ela está ficando lisa, esse formão está super afiado. Vamos passar na quina. Você vê que ele levanta com facilidade a peroba. Técnica da raspagem, você põe ele de pé, puxa, se tira da veia. Se ele fizer cavacos finos assim, ele raspando a madeira, deixando ela lisa, mas raspando a madeira, ele tá hiper afiado. Se você passa ele só arranha a madeira, não tira nada, só fica arranhando a madeira, ele ainda não tá afiado. Então a técnica que eu uso para descobrir é essa. E também nas lâminas. Bom, pessoal, coloquei o sarrafinho de peroba do outro lado dele na amostra. A gente já deu aquela afiada legal na nossa lâmina da plana. Vamos agora passar aqui para ver. Vamos fazer aquela técnica da raspagem para ver o efeito que vai dar. Você pode ver por aqui, o pó que já sai com alguns cavacos bem micro cavacos. Ou seja, já consegui raspar, ela está raspando, ou seja, ela está afiada. Tá cortando bem. Vamos fazer o teste dessa lâmina na plana. Coloquei aquele sarrafo de teste, instalei a lâmina já na plana. Tá aí, pessoal, mais comprido e mais fino impossível. Os cavacos estão bem grandes e bem finos, para você ver que realmente funciona. Pode fazer os seus testes que isso funciona. Eu fabrico planas e estojos de formões há muitos anos. Desde que eu aprendi essas técnicas e aperfeiçoei elas, as minhas afiações ficaram mais bem feitas, mais perfeitas. Todos os clientes que eu ensinei esse método de afiação, que eu expliquei o passo a passo, fizeram o teste, sabem que isso funciona. Isso realmente é uma revolução na afiação. Um pedaço de giz, de lousa, de quadro negro, faz totalmente a diferença na nossa afiação. Tá aí, pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula de hoje, espero que tenha te ajudado. Agora você tem como afiar com perfeição suas lâminas de planas e de formões. Se você não está inscrito, eu te peço que se inscreva no canal. Você que já está inscrito, eu te agradeço muito. Peço que você deixe o seu like aqui na mãozinha no positivo para ajudar a gente. Qualquer dúvida é só escrever aqui embaixo que eu te respondo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima aula. E bem-vindo à terceira temporada de Oficina Marcenaria Rústica.